Olá, sejam bem-vindos à nova temporada do podcast Aconteceu no Rio Grande do Sul, para marcar o bicentenário da colonização, da imigração alemã. E agora com uma novidade, estamos também em vídeo no YouTube de GZH. Em 25 de julho de 1824, chegaram a São Leopoldo as primeiras 39 pessoas vindas da Alemanha, depois de uma longa viagem. Eles partiram ainda lá em Hamburgo no final de março de 1824, no dia 24 de março, num navio chamado Ana Luise, o terceiro contratado pelo Império do Brasil no processo de colonização que estava começando, em busca de soldados e trazendo também famílias, não só para o Rio Grande do Sul. Nesta temporada, até julho, nós vamos falar sobre personagens, fatos e curiosidades. E o convidado do primeiro episódio é o pesquisador, historiador, escritor Rodrigo Trespac, entre tantos livros, 1824. Rodrigo, mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigado, Stout, pelo convite. É um prazer poder falar contigo, com o pessoal que nos acompanha aí. É um ano especial, né? E eu acho que para brindar esse ano a gente está com esse novo 24 aí para contar um pouquinho dessa história. O Brasil estava recém saindo daquele processo da independência, 1822. Porque em 1824 o Império Brasileiro foi buscar alemães? Na verdade, a gente tem que começar um pouquinho antes, né? Eu sempre digo que história ela é um processo, né? E esse processo começa antes de 1824, no momento em que o Brasil começa a separação com Portugal. Antes mesmo do 7 de setembro de 22, o José Bonifácio, que é o principal conselheiro do Dom Pedro I, ele envia para a Alemanha, em agosto de 22, o Major Schiffer, com a missão de buscar não apenas agricultores e artesãos para uma colônia no Brasil, mas também soldados. Era a principal ideia, porque o Brasil não tinha um exército ainda capaz de se opor, né, aos portugueses, caso houvesse rompimento, e que acabou acontecendo no mês seguinte, né, e nos meses seguintes. E a ideia do Bonifácio era criar uma colônia rural militar, baseado em colônias que já existiam no Brasil. O Brasil tinha algumas experiências com colônias no sul da Bahia, também com alemães, iniciativa privada. Havia uma colônia no Rio de Janeiro, Nova Friburgo, 1819, com suíços, né, o Brasil ainda com um período colonial. E aí, em 22, o Bonifácio tem essa ideia de, já prevendo que o Brasil vai ter esse rompimento, envia o Schiffer, traz esses colonos e soldados, artesãos, agricultores e soldados, e dentro de um projeto de uma colônia rural militar. Né? Ou seja, criar uma colônia que pudesse abastecer as cidades, no caso, futuramente São Leopoldo, né? Aliás, Porto Alegre, capital da província, e também fornecer material humano para o exército brasileiro. E aí o Schiffer vai, então, em agosto de 22 para a Alemanha, e lá ele começa, então, a angariar esses alemães. E também é importante falar, né, a questão do alemão, o que é o alemão no século XIX, o que é a Alemanha no século XIX. Né, nós temos que ter uma ideia de contexto histórico. A Alemanha não era a Alemanha... Não era como um país de hoje, a Alemanha, assim como a Áustria não era como um país de hoje, a Suíça, era uma coxa de retalhos. Era uma confederação. Né? A Alemanha, historicamente, os países de língua alemã da Europa Central, eles historicamente eram ligados ao Sacro Império Romano da nação alemã ou da nação germânica. E ele é dissolvido em 1806 pelo Napoleão Bonaparte, com as guerras napoleônicas. Né? O Napoleão invade a Áustria, vence o imperador austríaco, que era, né, o imperador austríaco Habsburgo, que era inclusive o pai da Dona Leopoldina, nossa primeira imperatriz, esposa do Dom Pedro I. Ele faz com que o imperador austríaco abdique do trono do Sacro Império e dissolve esse... Era uma confederação de mais de 350 estados, de vários tamanhos, reinos, ducados, principados, enfim. Cidades independentes. Cidades independentes, livres, né, que eles se chamavam. Mas eles tinham assim, em comum, uma unidade, a língua.
E alguns costumes. Sim, o idioma alemão, Uhum. né? E a ligação a esse imperador que era eleito entre aspas, né? Porque desde o século XV, ou a partir do século XV em diante, vai ser sempre da família Habsburg, que era a família que governava a Áustria, que tinha também parte do Império Austríaco que não era de língua alemã, são os húngaros e outras etnias. E esse império, então, que a gente diz que é o embrião que viria a ser a Alemanha, ele é dissolvido pelo Napoleão em 1806, que forma uma confederação que é aliada ao Napoleão. Quando ele é derrotado em 1815, que tem o Congresso de Viena, que as nações que vencem, que derrotam Napoleão, se reúnem para remodelar, né, para restaurar a ordem europeia, inclusive para restaurar algumas monarquias que haviam sido derrubadas pelo Napoleão. É que se cria então essa confederação alemã, que é uma reunião de 39 estados, bem menor do que havia antes, e mais uma vez presidida pela Áustria, pelo imperador austríaco. E é desse foco de grupo de países, né, principalmente da região do Reno, da Alemanha, né, Baviera, Wittenberg, Baden, Hessen, né, o Grão-Ducado de Hessen, era um Grão-Ducado, Hessen-Darmstadt é o principal país de língua alemã que vai enviar, ou vai deixar partir para o Brasil a das primeiras levas. Até 1826, boa parte são hessianos. Então, se a gente for tentar dar uma nacionalidade para essas pessoas, eles eram bávaros, prussianos, badenses, hessianos. De uma região também veio muita gente, que era a região do Hunsrück, né, que era uma região próxima à fronteira com a França. É o sudoeste da Alemanha de hoje. Exatamente, e é uma região que tinha uma fronteira complicada, porque ora a gente pertencia à França, ora a um país de língua alemã, em último caso, antes de vir para cá, a Prússia, especialmente, né, no Palatinado. Então, pessoas que mudam de nacionalidade nessa época, conforme essas guerras vão acontecendo. Essa Alemanha que nós conhecemos hoje, ela só passa a acontecer em 1871. Aí sim são alemães no sentido que nós conhecemos hoje. Né? Daí surgiu o Império Alemão, a unificação desses reinos. Mas é importante dizer, Stout, assim, que porque quando a gente fala de 200 anos de imigração alemã, o 1824 ele marca a vinda de um projeto de governo. Como eu falei, já havia alemães aqui, colônias alemãs, inclusive no sul da Bahia, no Rio de Janeiro, mas esse projeto... E até alemães avulsos em Porto Alegre. Exatamente. A família Schran, por exemplo, né, o Charão hoje, que por corruptela ficou Charão, ela está aqui desde o século XVIII, no Rio Grande do Sul. Era um médico, veio para cá, enfim. Mas o 24 é o ano e um projeto que marca um projeto de governo do Brasil independente. Patrocinado pelo Império. Pelo Império. É isso que nós lembramos nesse ano, os 200 anos. Porque aí vai dizer, mas aí teve austríacos antes, teve suíços que também falavam alemão, enfim, já havia alemães antes, mas não, o que nós celebramos hoje, que a gente lembra em 2024, são os 200 anos do projeto criado pelo Império Brasileiro. E por que o Império foi para essa região de língua alemã e não foi, por exemplo, para a Rússia, ou para a Inglaterra, ou para os Estados Unidos? A Inglaterra já tinha uma influência muito grande sobre o Brasil. Então a ideia era se livrar um pouco dessa influência. A questão dos espanhóis, por exemplo, era óbvia porque os portugueses tinham uma longa história de disputas com os espanhóis, principalmente na região do sul aqui do Brasil. A França também. E o Bonifácio, que é o que envia o chifre para a Europa, ele tinha estudado na Alemanha, conhecia vários países da Europa, inclusive a Alemanha. A nossa imperatriz, que veio para o Brasil em 1817, né? A dona Leopoldina, ela tinha cultura alemã, ela falava alemão, era filha do imperador austríaco, e os alemães tinham lutado contra o Napoleão, né? Uma tradição militar de usar mercenários, né? Ou seja, soldados que são pagos para defender outras nações. A gente pode usar um exemplo de Hessen também, que é um estado alemão. Ele enviou muita gente, muitos colonos, muitos súditos de Hessen lutaram na independência americana, por exemplo. Então já era uma tradição alemã que se usasse mercenários, soldados, para outros países. Então, e como as guerras napoleônicas haviam acabado em 1815, se reaproveitou esse pessoal que estava parado, né, que já tinha experiência militar. Não tinha guerra naquele momento. Então, se muitas pessoas, muitos oficiais, por exemplo, que vieram para cá, eram oficiais que tinham experiência em guerra, né, em guerra contra Napoleão. E os colonos, né, os agricultores, vieram
financiados no projeto de governo. Eles recebiam 77 hectares. O Brasil oferecia para o Império, o Schiffer chegou na Alemanha com esse projeto do Bonifácio, né, de Dom Pedro I, e ofereceu esses colonos, a esses alemães, a essas populações de língua alemã. Ele fazia o aliciamento, a propaganda para atrair para o Brasil. Exatamente. E já havia um projeto de longa data também desses imigrantes alemães para a América do Norte. Então já era comum esse fluxo transatlântico de imigração. Aliás, foram muito mais alemães para Estados Unidos e Canadá do que vieram para o Brasil. Mais de 10 milhões. Né? No Brasil a gente tem uma média de 255 mil, que é o estimado. Então, assim, para ter uma ideia. Então já havia um fluxo migratório bem intenso, por questões de guerra, por questões religiosas, por questões sociais e econômicas, né? A gente tem que lembrar que nesse período aí, começo do século XIX, a gente tá ocorrendo a industrialização e o artesão está perdendo espaço para a indústria, né? O trabalho manual para o trabalho mecanizado, e muitas pessoas vêm na imigração, na ideia de migrar, de deixar esse país. E a oportunidade de vir para isso é importante para mudar de vida. E o que o Brasil oferece é o quê? Imagina, o Brasil, o Bonifácio cria esse projeto, envia o Schiffer para a Alemanha, ele oferece 77 hectares de terra, sementes, ferramentas, isenção de impostos, subsídios durante os primeiros anos, para uma população que está pobre, carente, vitimada por guerras. As últimas décadas da Europa são de intensa movimentação de guerra, as guerras napoleônicas. O que esse pessoal vai fazer? Ele vai partir. Para ter uma ideia, e na Alemanha, em média, quem tinha 2 hectares de terra tinha muita terra. E o Brasil oferece 77 hectares de terra. E inclusive há uma carta de colono em que ele diz, né, quando chega aqui, que aqui se tem terra como na Alemanha um conde não teria. Tamanha quantidade de terra. Uma outra coisa que é importante falar também, Stout, assim, nessa questão que já era nascente nessa ideia de acabar com a escravidão. E o Bonifácio... Pois é, o Brasil era uma economia baseada na mão de obra escrava. E o Bonifácio tem, inclusive, o projeto constitucional. No Brasil se separa de Portugal, né? Rompe com Portugal em 22. Já em 21 há uma convocação de uma Assembleia Constituinte. Então, já há uma ruptura, né, quase dessa com Portugal, já há uma separação que vai culminar com o 7 de setembro, e depois com a expulsão das tropas portuguesas, né, na Bahia, por exemplo, em julho de 23. Essa Constituição de 23, o projeto de Constituição, já tem a ideia de que se devia, o Bonifácio escreve isso, que diz que se devia abolir com a escravidão, que era como um câncer que consumia o Brasil. E a ideia de trazer a mão de obra livre desses alemães, imigrantes, também era mostrar para o Brasil que o trabalho laboral, trabalho braçal, trabalho na lavoura, era edificante, não era algo do escravo. Precisava mudar esse mecanismo econômico. Né? Infelizmente, esse projeto não passou, né? O Dom Pedro ele derruba a Constituinte de 23 e impõe a outorgada em 24, que é a Constituição nossa, que faz em março, 25 de março de 24. 200 anos também, esse ano, e a escravidão não é abolida. Infelizmente, esses alemães, esses imigrantes que trazem também a ideia do trabalho livre, muitos também vão se aproveitar de falhas na lei e vão comprar escravizados. A gente vai ter, inclusive, pastores que vêm com um pouco mais de dinheiro que vão adquirir escravizados. 2 deles que vieram para o sul, aqui para o Rio Grande do Sul, né, o Fogues e o Kinglerhof, eles compram escravos no Rio antes de vir para o Brasil. Mais tarde, posteriormente, uma lei imperial vai impedir que isso aconteça. Porque se a ideia era trazer o trabalho livre e fomentar a agricultura, né, e libertar os escravos, não fazia sentido, muito pelo contrário, permitir que pessoas continuassem comprando, né, o tráfico escravagista. Nesse processo patrocinado pelo Império do Brasil, com a gente lá na Europa, nos estados alemães, aliciando, convidando, tentando convencer as famílias a fazerem a migração para esse território que era muito distante e completamente desconhecido, pouco se sabia na Europa sobre o Brasil. Esses colonos, estes soldados, eles ficaram apenas entre Rio de Janeiro soldados e Rio Grande do Sul colonos, ou também tiveram naquele período ali destino como Bahia ou Rio de Janeiro? Quando o Schiffer foi para a Alemanha e chegou lá, a ideia, os contratos iniciais, inclusive o contrato do primeiro pastor
protestante, né, luterano no Brasil, pastor Sauerbrunn, que vai ser enviado para Nova Friburgo. Ele chega no navio Argos em janeiro de 24. Ele é enviado para a Serra Fluminense. Ele, no contrato dele, estava que ele ia para o sul da Bahia. Inclusive, alguns colonos não queriam ir para a Serra Fluminense, não queriam subir a serra quando chegaram no Rio. Queriam ir para o sul da Bahia. Porque já havia histórias de colônias lá na Bahia, né, de iniciativa privada. Nesse meio tempo, entre que quando chega o Argos em janeiro de 24 e as levas seguintes, o Dom Pedro muda essa ideia de usá-los no Rio e na Bahia. Ele passa a ter uma ideia de geopolítica, que é garantir a fronteira do Brasil no sul, que é uma fronteira historicamente complicada, né, entre os castelhanos, uruguaios, argentinos ali e antes dos espanhóis. E passa, então muda a ideia a partir de março. Ele envia uma carta para o presidente da província aqui, que vai ser o futuro Visconde de São Leopoldo. Nós vamos botar alemães no Rio Grande do Sul. Essa ideia seria do próprio Dom Pedro? Seria uma indicação do José Bonifácio? Provavelmente do José Bonifácio, né? Que tinha muita influência nessa época sobre ele. Mas a carta que determina a criação de São Leopoldo é o imperador. É o imperador. Que ele avisa, olha, preparem porque vamos mandar colonos alemães. Exatamente. E aí ele envia esse pessoal que chegou em janeiro, fevereiro e março no Rio, né, o Argos foi um dos navios, foi o primeiro que chegou, para dar tempo para o Visconde criar e organizar São Leopoldo, né, arrumar a casa para receber esses alemães. E ele despacha, o Dom Pedro, né, ele despacha para a Serra Fluminense aqueles que já estavam lá. Por isso que os Sauerbrunn não vêm para o sul, fica em Nova Friburgo. Já havia um núcleo colonial criado em 19 com os suíços, enfim, ali para ali. E aí é uma das questões que se discute muito hoje. Mas Nova Friburgo chegaram primeiro os alemães do que no São Leopoldo. Sim, eles chegaram em maio de 24, por isso que eu falei. Até que o sul se arrumasse, eles foram enviados para Nova Friburgo. Só que Nova Friburgo já existia como colônia. Então, assim, não foi criada para receber os alemães. Já tinha os suíços antes. Já tinha os suíços antes, né? Inclusive suíços de língua alemã também, né? Mas, assim, não foi um núcleo criado para receber esses alemães. E São Leopoldo, não. São Leopoldo foi organizada pelo Visconde de São Leopoldo, né? O José Fernandes Pinheiro, então governador da província do Rio Grande do Sul. Hoje seria governador, né? Ele que organiza, cria ali, aproveita a feitoria, que era um estabelecimento de escravizados que produziam corda para a marinha, né, o linho cânhamo, e reaproveita essa estrutura, que ainda é existente em São Leopoldo, para receber esses primeiros alemães e distribuir os lotes. E esses primeiros alemães, esses primeiros alemães que vieram ao Rio Grande do Sul, eles estavam no terceiro navio que foi patrocinado pelo Império Brasileiro, o Ana Luísa, e ele saiu lá no final de março, dia 24 de março de 1824, saiu de Hamburgo. Chegou ao Rio de Janeiro no início de junho, dia 4 de junho. E daí no dia 18 de julho, 39 chegaram a Porto Alegre e depois foram para São Leopoldo. Exatamente. E São Leopoldo vai ser, assim, o foco inicial dentro desse primeiro projeto. Esse projeto que inicia em 24, ele vai acabar com o primeiro reinado. Até 30, né, 1830, há uma lei imperial que cessa o orçamento do Estado para fornecimento de verba, de aporte para esse projeto. Então, vamos dizer assim, um programa de governo que era esse processo de trazer alemães para cá, ele durou de 1824 a 1830. Ali encerra. E vieram quantos nesse período? Cerca de 11 mil. 11 mil no total para o Brasil. Para o Brasil. E aí desses, pouco mais de 5 mil vão vir para o Rio Grande do Sul. A partir de 27, 28, 29... os soldados que serviram por 4 anos, porque a ideia desses soldados, eles vinham para pagar a passagem, o investimento do governo, eles serviam 4 anos no Exército Imperial. A gente vai ter 4 batalhões no Brasil com alemães. Ficaram todos lá no Rio de Janeiro. Os 2 de granadeiros, que eram os mais altos, os mais fortes, eles ficavam no Rio para guarnecer a capital imperial, que era o Rio, e a família imperial. E os 2 de caçadores, que era o 27º e o 28º, saíram do Rio, foram enviados. O 27º veio para o sul para lutar na Cisplatina, na Guerra do Uruguai, contra o Uruguai, e o 28 foi para o Nordeste para sufocar revoltas contra o Império. Então são 4 batalhões. Quando esses batalhões começam a ser desmobilizados, a partir de 28 tem uma revolta no Rio que eles quase tomam a capital.
né, soldos atrasados, condições precárias de saúde, higiene, enfim. Também uma participação argentina nessa ideia de que a Argentina era uma república, né, e queria derrubar o Império Brasileiro, e uma das formas de derrubar o Império Brasileiro era capturar ou matar assassinar o imperador. Também ajuda a sublevar essas tropas que estão ali, não só as alemãs, mas também com as irlandeses que estavam lá. Eles quase tomam a capital em 28, e a partir daí começa a se desmobilizar. Há uma pressão muito grande do Senado contra o Dom Pedro I, de que o Brasil já tinha passado a fase de independência, os portugueses já foram expulsos, e que o Brasil poderia então liberar esses soldados, principalmente porque eram estrangeiros, né? Imagina, a boa parte desses soldados era protestante e falava alemão. Eles eram obrigados a ouvir missa católica, porque era a religião oficial do Império, e recebiam ordens normalmente de oficiais franceses. Então, assim, para ver o que era essa questão toda de geopolítica que tem no Brasil nessa época. E também tinha, né? A gente tem que considerar nesse período aí gente que era trabalhadora e gente que era baderneira. Exatamente. E principalmente o soldado desse aí que já tinha um histórico, muitos eram dessa vida assim de bebedeira, muito álcool, briga e arruaça, e é o que eles fizeram também no Rio de Janeiro. Exatamente, eles quase tomam a capital, então assim, aí daí a partir desse momento eles começam a se desmobilizar as tropas estrangeiras. E aí começam a ser enviados para a região sul, para São Leopoldo. Mas teve gente, soldado que retornou à Europa? Alguns sim, não muitos. A maioria ficou pelo Brasil. Pelo Brasil. Aí, além de São Leopoldo, se cria núcleos no litoral norte gaúcho. Uma leva que se chamou de leva condenada, porque era selecionaram algumas pessoas que estavam fazendo arruaça em São Leopoldo, que não se comportavam, enfim. Mandaram para as missões. Em 1825, ela fracassou, foi pouca gente, e ali se misturou com a população local, não teve o aspecto de colônia de produção. A segunda colônia gaúcha que a gente tem é no litoral norte gaúcho, né? Aí depois tem Santa Catarina, Paraná e São Paulo, também com esses soldados aí, a partir de 27, 28 e 29. E depois, então, isso que a gente estava falando, né, Stout encerra em 30 esse apoio do governo, e um novo projeto só vai iniciar depois da Revolução Farroupilha, com mais intensidade. E aí dentro de um outro contexto histórico. Por quê? Porque a partir de 1834, a Constituição tinha 10 anos, cria alguns artigos, inclusive artigos que por exemplo, criado as Assembleias Legislativas das províncias, e ela determina que esse projeto de imigração vai passar do governo imperial para as províncias. Elas vão ter autonomia para gerenciar e para aplicar como desejarem esse projeto de imigração. E vai ter muita iniciativa privada. E aí muitas dessas províncias, cada uma vai ter a sua particularidade, muitas dessas províncias vão apostar na iniciativa privada, ou seja, vão terceirizar essa organização, né, vão se criar empresas colonizadoras, que vão se chamar. Que é o pessoal que já tem um contato na Europa, aluga o navio, oferece terras para esses imigrantes, mas aí dentro de um outro contexto, né? A gente fala que desses 200 anos, a gente precisa lembrar o 24, que é um contexto, e aí depois a gente vai ter outro contexto depois da Revolução Farroupilha, aqui no Sul, né? Meados do século XIX, e depois com a Alemanha unificada, a partir de 71, dentro de um outro contexto também. São períodos, né, que a gente precisa entender. Eu quero voltar ao Rio de Janeiro e esse episódio do plano para matar Dom Pedro. Afinal, era um plano factível, um plano real? Conta um pouco mais sobre essa história. Era um plano real, sim. Porque as pessoas entendam, assim, o Brasil ele se separa de Portugal e a Cisplatina, que é o atual Uruguai, pertencia ao Brasil, né? Era uma província brasileira. Inclusive, participa da Constituição, né? Tinha deputado na Assembleia Constituinte, enfim. Só que a partir de 26 há um rompimento das relações, porque eles falam espanhol, né, tem uma tradição ligada ao espanhol, proximidade com a Argentina, que também não era Argentina ainda, eram províncias unidas, era uma república, como uma confederação, que eram gerenciadas por Buenos Aires, a província mais importante. E era uma república, e tem essa disputa política com o Império, pelo Uruguai, que vai acabar se separando nesse contexto histórico. Inclusive, até para lembrar, um dos batalhões alemães, soldados alemães, o 27º, luta aqui em Passo do Rosário, no sul, contra esses uruguaios e argentinos.
Enfim, então assim, há uma ideia, a ideia do Dorrego, que é o presidente argentino, é derrubar a monarquia, né? O Brasil é a única monarquia num país, numa América do Sul inteira por repúblicas, né? Que se libertou dos seus colonizadores adotando repúblicas, presidentes. E o Brasil tem uma ligação muito forte com Portugal, rompe com Portugal, mas mantém o filho do rei de Portugal no trono, né? Mantém uma monarquia. E a ideia argentina, então, era, se possível, sequestrar ou mesmo assassinar o Dom Pedro e fazer com que esses alemães estrangeiros, que também estão indo para a Argentina, né? Há um processo de imigração também para a Argentina, que eles se movimentem e que eles derrubem o império, né? Isso facilitaria, há uma ideia, o plano, por exemplo, incluiria, né, a prisão do imperador, o assassinato e inclusive também a anexação da região sul do Brasil a esse país que se formaria com Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Então isso está em planos, a gente inclusive a gente conta no livro isso em detalhes, né, nomes, datas, fatos, os personagens que participaram. Um caso, por exemplo, o Dom Pedro, ele não usava quase a guarda de honra que deveria acompanhar ele. Ele fazia muito percurso a cavalo, do Rio até uma fazenda de Sepitiba que ficava no litoral. E uma das ideias que esses argentinos têm era de capturar ele enquanto ele fazia esse percurso de cavalo. E uma das oportunidades é quase que ele é surpreendido mesmo. Com a participação dos alemães, dos soldados. De alguns alemães, sim. Eu não posso terminar esse episódio, Rodrigo, sem falar da Imperatriz Dona Leopoldina. Uma grande... Uma austríaca. Qual a participação efetiva dela nesse processo de busca de alemães? Ela era uma pessoa fantástica, em primeiro lugar, né? A população amava ela, porque ela tinha uma ligação muito forte com a questão da caridade, uma preocupação com a população carente, pobre do Rio e com a questão dos escravizados. Era uma pessoa que aprendeu 10 línguas ao longo da vida, né? Tinha um preparo cultural, intelectual muito grande. Inclusive, ela previu a separação do Brasil antes do Dom Pedro I. Ela encampou a independência antes do Dom Pedro I. Inicialmente ela inclusive escreve isso, porque ela fica preocupada com essa questão de trazer soldados. Por quê? Porque o pai dela é o imperador da Áustria. O imperador da Áustria havia derrotado, entre os outros imperadores, né, com o Russo e Inglaterra também, eles haviam derrotado Napoleão. Napoleão era o herói do Dom Pedro I. Então havia uma preocupação na Europa de que o Dom Pedro I, que ele faz isso de fato, né, ele se separa de Portugal, ele briga com o pai, enfim. Isso não caiu bem na Europa. Então, assim, ela tinha receio quanto a trazer soldados para cá para sustentar uma monarquia que desrespeitava as tradições europeias, né? Que havia rompido com a monarquia portuguesa, enfim. Mas ela acabou adotando a ideia do Bonifácio, que era um amigo dela também. Eles tinham muito em comum, né? A questão o Bonifácio falava alemão, tinham ciências naturais, gosto em comum, né, pelas ciências, enfim. Ela passou a receber os alemães junto com Dom Pedro, né, nos desembarques. Ela servia de intérprete, né, com o alemão, enfim. Mas ela não tem, ao contrário do que se diz, que ela tenha sido decisiva na ideia de que a ideia mesmo do projeto esboçado, criado, foi pelo Bonifácio. O que ela deu foi um aporte depois cultural, né, de falar o idioma alemão, de vir da Áustria, um país que tem, né, tradicional, ser uma Habsburg, que era uma família importante, enfim. Os alemães, quando chegavam no Brasil, ficavam encantados por ver uma imperatriz Habsburg, né, uma arquiduquesa Habsburg, na verdade, uma imperatriz aqui no Brasil, que fala a mesma língua que eles, enfim, tem uma tradição. Isso foi muito importante. Mas no sentido político, de organização, a importância dela foi menor do que se costuma dizer. E isso eu estou falando por documentos, sabe? Não é questão de... A gente tem várias cartas dela, enfim, ela fala para o pai a preocupação que ela tem, se não vai causar mal-estar, e como causa, né, esse mal-estar com algumas cortes europeias. O primeiro-ministro, inclusive, o primeiro-ministro austríaco, Metternich, tinha péssimas relações com Dom Pedro, e a relação era bem difícil. Então, assim, ela tem essa visão, assim, apoiou depois que começaram a chegar, mas não é dela a ideia de trazer esses alemães para cá. Rodrigo Trespac, historiador, escritor, e mais detalhes desta história em 1824, como diríamos nas boas livrarias. Exatamente. Tá com uma nova edição, uma nova editora, então tá aqui, ó, da Citadel,
1824, para conhecer bem essa história. Posso mencionar uma historinha da capa? Claro, por favor. A numeração que fora 1824, é uma questão que eu pedi para o designer fazer, a editora aprovou, enfim, acho que foi super legal, que é o registro de chegada, né, da minha família. Que é a homenagem que a gente faz. Tá, o registro aqui ao fundo. Né, e tem um registro no de chegada, 1824 que é o códice que capa. está no arquivo histórico hoje. Uma cópia está no arquivo histórico de São Leopoldo, do Museu de São Leopoldo, e outra no arquivo histórico do Rio Grande do Sul. Então, assim, uma homenagem a essas pessoas que também, dificuldade, né, lembrando sempre a questão de passar a travessia transatlântica, viagem difícil. A maioria dessas pessoas que vieram para cá eram pessoas que estavam em situação de miserabilidade, filhos morrendo de fome por causa das guerras, enfim. Então, uma maneira de também homenagear os meus. Legal. Volte sempre, Rodrigo, para falar na próxima vez aqui sobre as colônias do litoral que tu conhece tão bem, tá certo? Obrigado, Stout. Um abraço. Eu convido todos vocês a acompanharem esta temporada. Vamos até julho para marcar o bicentenário da colonização, da imigração alemã no Rio Grande do Sul, falando de personagens, das cidades que foram formadas por alemães, de fatos e de muitas curiosidades. Se gostou, compartilhe. Até a próxima.